Vamos receber o pastor Fernando com palmas para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Damos graças a Deus por estarmos na presença dEle. Amém. Seja presente aqui, seja os irmãos que nos acompanham de casa. Sempre é bom estarmos na presença do Senhor. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo de número 4. Versículo 20 a seguir, amém? Glória a Deus. Nós estamos em agora uma série de palavras a respeito do tema a adoração que Deus procura. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Falamos um pouco quarta-feira passada. Vamos continuar falando hoje em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graças a Deus aqui pela vida da irmã Lourdinha, irmão Rafael, sua família, amém? Camila, Joaquim, a Laura, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos em oração pelo irmão Paulinho, amém, irmã? Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus pela sua saúde, querido? Aleluia. Diga assim: Jesus é o Deus que me sara. Amém. Glória a Deus. Os irmãos acharam o texto? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 e versículo 20. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais. Diga assim: porque o Pai procura. Olha para quem está do céu, ela diz: Ele procura. Diga: Ele procura. Amém. A tais que assim adorem. Versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Aleluia. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém, querido? Está sentindo a presença de Deus? Pode se assentar adorando a Deus em nome de Jesus. Mas adore em espírito e em verdade, viu? Adore porque você está com vontade, não é porque o pastor pediu.
e descendentes de Abraão, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Você só tem direito de ser chamado de filho de Deus quando você aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Ele veio para os seus, ele estava indo para a Galileia, mas os seus não o receberam. Ele deu direito a nós. Nós somos a Samaria. Ele ia para a Galileia, mas ele resolveu passar em Samaria. Não entendi, pastor. Ele veio para os judeus, mas ele resolveu salvar os gentios. O que é gentil, pastor? Gentil é aquele que não é judeu, que não nasceu em Israel, não tem linhagem biológica de Abraão, mas não tem problema, nós somos filhos de Deus, não segundo a carne nem segundo o sangue, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Ele quis ser o nosso Pai, aleluia, Ele quis vir, Ele veio para mim e para você, gentios, pessoas que não nasceram em Israel, pessoas que nasceram em todos os lugares do mundo, têm salvação para mim e para a sua vida também. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém, aleluia. Jesus passou em Samaria, próximo à hora sexta. A hora sexta em Israel é ao meio-dia. Ao meio-dia, sol escaldante na Palestina. Israel é um lugar desértico, muito quente de dia, muito frio à noite. Jesus, ele passa e ele para próximo, ao lado do poço de Jacó. Sabe por quê? Porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher. Essa mulher na Bíblia, irmão, simbolicamente na simbologia, amém? Sou eu e você. Amém, querido? Jesus encontrando, aleluia, com a samaritana. Aleluia, ali a samaritana coloca o seu nome. Aleluia, Jesus passou, encontrou com o Fernando, Jesus passou, encontrou, aleluia, e você põe o seu nome aí. Ele tinha um encontro marcado. Aquela mulher não sabia, aleluia, mas Jesus sabia. Aleluia, às vezes, meu irmão, Deus tem uma bênção para você, Deus já agendou um dia e um horário para a tua vitória. Você nem sabe. Você só simplesmente está indo buscar água em um poço. Mas fica tranquilo, Jesus está te aguardando lá. E quando você chegar lá, Ele vai te pegar, Ele vai te agarrar, Ele vai te dar um abraço, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Amém, querido? E Jesus, ele puxa um papo com aquela mulher identifica Jesus pelo seu sotaque como sendo judeu, e ela diz, olha, os samaritanos não conversam com os judeus, e você está falando comigo, e eles então puxam uma conversa, amém, e Jesus fala assim, olha, me dá água, e ela disse assim, Jesus pede água a ela, e ela fala, ah tá, vou pegar aqui, e ele diz assim, olha, se você soubesse quem te pede de beber, você pediria a mim água. E ela fala, Senhor, mas o Senhor não tem nem copo, o Senhor não tem um balde, o Senhor não tem corda, como que o Senhor vai pegar água aqui do poço? E Jesus vai aprofundando essa mensagem, essa conversa, e vai levando para o espiritual, e ela ainda entendendo no carnal. Ele disse, olha, eu quero te dar uma água viva, eu vou te dar uma água que quando você beber, você não vai ter mais sede. E ela não estava entendendo, ela dizia, olha, eu quero dessa água, me dá isso. E Jesus falou assim, eu vou te dar, mas chama o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus, com o espírito de profecia que estava sobre ele descido no batismo, amém, o Espírito Santo, disse a ela, disseste muito bem, não tenho marido, porque já tiveste 4, se eu não me engano é 4, e o que tem agora não é seu. E ela disse, olha, eu vejo que o Senhor é profeta. E nós paramos a mensagem aí no versículo 19. E quando ela disse, olha, eu vejo que o Senhor é profeta, entramos no versículo 20, e ela disse assim, e ela puxa, irmão, um assunto histórico. Ela vai dizer, olha, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém e no lugar aonde se deve adorar. O que significa isso, irmão? Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono de Israel.
O reino era um só havia um reino, o reino de Israel. Mas Roboão, ele trouxe um peso maior ainda que o seu pai Salomão trazia para a população, para os seus súditos. E o povo foi até o rei falar: olha, está pesado o imposto, a gente não está conseguindo, é muita coisa. E Roboão, ele consulta os anciões. E os anciões que foram nomeados pelo seu pai, disse assim: olha, concede o que o povo está dizendo, você está começando agora, você acabou de sentar no trono, não tente uma briga com os seus súditos. Se você der a eles aquilo que eles estão pedindo, né, não é para tirar o imposto, é para amenizar, diminui, não precisa de tudo isso. Você vai ganhar eles, e eles vão ser fiel a você. Aí Roboão, não contente com o conselho dos anciões, dos sábios, ele vai pegar, consultar o conselho com os seus amigos. Só que os seus amigos não têm sabedoria. A sabedoria, irmão, é diferente de inteligência. Tem pessoas que inteligentíssimas e são pessoas nécias, loucas, imprudentes. Amém, querido? Uma coisa é a gente ter inteligência, conhecimento. A outra coisa é ter sabedoria. Inteligência tem a ver com informação, com aquilo que você sabe, com aquilo que você estuda, com aquilo que você se informa, que você lê, que você aprende, faz um curso e por aí vai. A sabedoria tem a ver com o que você vai fazer com isso. Tem pessoas que não têm muita informação, tem pessoas que não têm muita inteligência, mas têm uma sabedoria tamanha e ela prospera na vida. E alguém vai dizer: como pode essa pessoa que não tem conhecimento, que não tem muito estudo, prosperar, crescer, chegar aonde chegou? Sabe por quê? Porque tem sabedoria, é uma pessoa prudente, é uma pessoa que ouve quem já passou pelo caminho que ela está passando. Escute, é como se um lado tivesse anciões inteligentíssimos e sábios, e do outro lado os amigos, os amiguinhos, os filhinhos de papai, que não entendem nada de administração. Desse lado os anciões falam: olha, né, seja sábio, seja, né, ajuda, você vai ganhar o povo. E os amigos, o que dizem? Os amigos dizem assim: ah, se eu fosse você, eu já chegava botando para quebrar. Olha, Salomão foi assim, mas eu vou ser assado. Eu vou reger vocês. Se meu pai regeu com vara de ferro, eu vou reger com escorpiões. O que aconteceu, irmão? Houve uma revolta, o povo ficou triste, e neste momento o reino de Israel divide. É dividido, literalmente é dividido em reino do norte e reino do sul. Roboão, ele ficou com o reino do sul, Jeroboão ficou com o reino do norte. Amém, querido? Eu tinha até colocado uma imagem, dá para pôr, Vaz? Aleluia. Tem ali o azul e o amarelo, eu tinha até trazido aqui. Jeroboão, ele ficou com o reino do norte, que era o reino de Israel. E Roboão, filho de Salomão, ele ficou com apenas 2 tribos. Sabe por quê? Porque não deu ouvido. Porque ele não ouviu anciãos. Ele não ouviu pessoas que têm palavras. Muitas das vezes, irmãos, a gente perece, a gente cai, a gente falha. Nós não temos sucesso, sabe por quê? Porque nós estamos dando ouvido à voz de tantas pessoas, mas não estamos dando ouvido à voz do ancião de dias. Pastor, quem que é o ancião de dias? É um dos nomes de Jesus Cristo. Entende isso, querido? Apareceu ali? Amém. Roboão, eu sei que os nomes são parecidos e confundem, ficou com 10 tribos, eram 12, amém? 12 filhos de Israel. Roboão ficou apenas com 2. Quem são essas 2 tribos? Era a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, e a tribo de Judá, que era a tribo do seu pai e do seu avô Davi.
Só essas duas. As demais tribos debandearam. Falou o quê? Eu não quero saber desse cara não, esse cara é cruel, esse cara é terrível. Vamos ficar com Jeroboão. Aonde entra a história? Entra, irmão, que o reino do norte, ele também era conhecido como Samaria. E o reino do sul era Israel. Era o reino de Judá. Então começou aí uma rivalidade. Os irmãos se lembram do muro de Berlim, que o Estado, a nação da Alemanha estava dividida pelo muro. Tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Os irmãos se lembram da Coreia, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Era desse jeito que virou Israel, estava dividida. Neste momento, os samaritanos, Jeroboão como rei, ele começou a trazer idolatria para o povo de Israel. O povo de Samaria estava subindo ao templo em Jerusalém, que era no outro reino, agora o reino rival, o reino do sul. Ele dizia assim, olha, eu vou fazer um negócio aqui, pastor João. Jeroboão falou, eu vou colocar o culto aqui mesmo, para que ir lá em Jerusalém? Vamos fazer aqui em Samaria. E ele fez 2 bezerros, o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que Jeroboão ele fez 2 bezerros de ouro. E falou assim, vocês adorem aqui mesmo. E passado alguns anos, Jeroboão ainda, ele fez um templo no Monte Gerizim. E disse, vocês vão adorar a Deus ou aos outros deuses, não importa, no monte. Porque havia um templo naquele monte. E é disso que essa mulher samaritana está falando. Olha, vocês adoram no templo em Jerusalém. Os nossos pais nos ensinaram a adorar aqui no monte. Ela já entrou na parte de adoração. E aí Jesus vai falar para ela, olha aqui, no versículo 21. Ela disse no versículo 20, olha, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Jesus disse, mulher, crê em mim, que a hora vem, e já chegou, que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. O que eles adoravam? Bezerro de ouro. Pode ser o Deus, pode ser outro, não tem problema. Esse foi o fracasso de Jeroboão. Vocês adoram o que vocês nem conhecem. Agora nós, Jesus falando como judeu, como cidadão, nós adoramos aquilo que conhecemos, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus está explicando, irmão. Jesus está doutrinando aquela mulher. Vocês se perderam. Mas escute isso. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aqui Jesus diz algo fantástico. Mas a hora vem, e agora isto é, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo assim, olha minha filha, vamos sair da religiosidade. Vocês adoram aqui no monte, a gente adora lá em Jerusalém. O certo é adorar em Jerusalém, não isso aqui, porque isso aqui não tem nada de Deus. A gente adora aquilo que nós conhecemos, que é o único Deus. Vocês adoram com o que é Deus, amém? Irmãos, o reino do norte, ele foi tão terrível, foi o reinado mais idólatra. Deus enviou o profeta Elias, Deus enviou o profeta Eliseu, Deus enviou o profeta Oséias para denunciar
a idolatria. Pastor, o que é idolatria? É você adorar outra entidade que não seja o Senhor Jesus. Amém, querido? Entendeu isso? Vocês adoram o bezerro, vocês adoram Baal, já passou tantos deuses por aqui, vocês nem sabem. Os irmãos se lembram de Acabe quando casou com Jezabel? O que Jezabel fez? Sacerdotisa de Azera, o seu pai sacerdote de Baal, instituíram templos no reino para que se adorassem Baal e Azera. E como se já não fosse afrontar a Deus deste tamanho, ainda começaram a perseguir os profetas de Deus. Então Jesus ele fala assim: vocês adoram quem vocês não conhecem. Na matéria de adoração, os samaritanos estão por fora. A realidade é essa. Agora os judeus adoram o que é certo, porque foi assim que Deus deixou. Deus mostrou o templo para Davi. Ok? Davi intentou no seu coração: eu vou fazer, vai fazer. Mas você só vai recolher o material. Quem vai fazer vai ser o seu filho Salomão. E o templo se manteve em Jerusalém. Esse templo no Monte Gerizim foi destruído pelos macabeus. E o templo em Jerusalém foi destruído também pelos romanos, né? Nos anos 70 depois de Cristo. A invasão pelo general Tito. Escute isso, irmão. O templo ele pode ser destruído. Mas se você sabe quem você adora, a adoração e o culto não acaba. Amém, querido? Você entende isso? Pastor, eu não entendi, eu vou explicar. Imagina que a gente não possa adorar no templo. Você vai parar de adorar a Deus, querido? Você vai parar de ler a Bíblia, você vai parar de orar, você vai parar de ouvir a palavra? Não para, sabe por quê? Porque a gente não está ligado ao templo. A gente está ligado ao Deus do templo. O apóstolo Paulo, ele nos promove. E ele vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Entende isso, querido? Pastor, a igreja é importante? Claro que é importante. Porque a igreja, as quatro paredes, o templo, entende isso? Dá uma ideia de unidade, de comunhão, de estar junto. Nós somos um corpo, irmão, quando nós estamos juntos. Amém? Sim ou não? Nós estamos reunidos como igreja. Aleluia. Agora, a nossa fé não está limitada às quatro paredes. Amém, querido? A nossa fé não está limitada. Nós temos que vir, devemos vir. A Bíblia nos orienta a vir para a igreja, para o templo. Amém? A Bíblia nos orienta a não deixar a nossa congregação, a vir para a casa de Deus. Você tem um pastor sobre a sua vida, você tem cuidado sobre a sua vida. Você participa das coisas da igreja, você faz a igreja crescer. Amém, querido? Nós precisamos estar reunidos. É uma questão de sobrevivência espiritual. Agora, olha o que Jesus diz. Só que vai chegar um dia, Jesus dizendo, e a hora já chegou. Porque para Jesus é assim, irmão. Tanto faz ser presente como o seu futuro, não tem problema. Porque ele é atemporal. O que significa isso, pastor? Ele não está limitado ao tempo. Amém, querido? Nós conseguimos viver, irmã Lourdinha, 1 minuto de cada vez. Não tem como eu dar um pulo no tempo e 2 horas para frente e depois voltar. A gente simplesmente vive. Amém, querido? É assim, segue a vida.
Agora Jesus não é assim não, meu irmão. Jesus, ele vai lá, ele volta aqui, ele volta lá, ele vem de novo. Você entendeu, querido? Não dá para dar um glória aí, não? Aleluia. Pastor, isso daí é verdade? Claro que é verdade. Jesus já foi no Apocalipse, amém? Já mostrou tudo que vai acontecer para João, em tempo real. João ia vendo e acontecendo. E anota tudo, hein, João? Por quê? Porque depois vai ter que voltar para os crentes ficar sabendo. A Bíblia nos conta coisas que aconteceu, que está acontecendo e que hão de acontecer. Está no Apocalipse. Aleluia. Então Jesus, ele já sabe, irmão. Como eu acabei de falar, e era necessário passar por ali, por quê? Porque ele tinha um encontro com a samaritana. E ela sabia? Não, mas que encontro era esse? Deixa com Jesus que ele sabe. É por isso que nós devemos entregar a nossa vida na mão de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque a gente não enxerga na curva. A gente não enxerga na subida. Quando a gente está subindo, o que tem lá? Proibido ultrapassar, porque você não sabe o que vem de lá para cá. Quando você chega numa curva acentuada, o que está dizendo lá? Proibido ultrapassar, por quê? Porque você não sabe o que vem na curva. Só que Jesus, ele está lá na curva, irmão. Jesus, ele está lá em cima. Ele vê a sua vida no passado, ele vê hoje, ele vê como você vai morrer, se é que você vai morrer. Ele vê você sendo arrebatado, se for o caso. Amém, querido? Ele está ali, andando na linha do tempo. Então ele sabe o que é melhor para a sua vida. No dia que você nasceu, irmão, isso não é predestinação, isso é presciência. Ele sabia. No dia que você nasceu, Jesus sabia que você já ia estar aqui hoje. Ele sabia, sabe por quê? Porque nada está oculto aos olhos dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Aleluia! Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O que serve o fogo, irmão? Ele consome. Nada prevalece diante do fogo. O fogo, ele ilumina, ele mostra. Aleluia. Às vezes a gente fala assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Você está na curva, irmão, você está querendo ultrapassar. Fica na posição, deixa Jesus cuidar. Fala: filho, não ultrapassa, você está na curva, é perigoso. Eu sei que está vindo um caminhão ali, não ultrapassa. E a gente quer ser maior que Deus. Não, o que está acontecendo? Ai, que insegurança. O que vai acontecer? O que vai acontecer, irmão, é dar conta de Jesus. Jesus, ele fala assim, confia, acredita. Amém, querido? Só acredita. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Enquanto Jesus estiver no controle, o seu carro não bate. Amém, irmão? Enquanto Jesus estiver no controle do seu barco, ele não afunda, meu querido. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Ô pastor, mas está difícil. E quem falou que ia ser fácil, irmão? Fácil é ir para o inferno. É fácil. É só abandonar Jesus e fica na sua. Nem precisa fazer força. O reino é tomada à força, irmão. O reino é para quem obedece até o fim. Um dos maiores problemas do ser humano é obedecer. Sabia? Nós temos dificuldade com obedecer. Sabe? A síndrome do livre-arbítrio, pastor João. Eu faço, eu quero fazer, eu decido. Você é dono da sua vida, irmão, até o momento que você entrega ela para Jesus.
O dia que você levanta a mão e fala, eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, a partir daquele momento quem manda em você é Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é seu Senhor agora. Você acabou de dizer, eu aceito Ele como Senhor. Eu sou seu Senhor? Sim. Então eu vou te colocar no prumo do jeito que eu quero. E isso não é ruim. Porque Ele vai dar coisas boas para a gente. Ele vai tirar toda a sujeira, toda a imundície. E Ele vai cuidar. E quanto mais esta restauração do Espírito Santo avança na sua vida, mais próximo de Deus, mais diante do trono você está. É aí que há a mudança. E o nome que nós usamos tanto, conversão. Só existe conversão, evangelista, se houver mudança, meu Deus. A pessoa fala, eu aceitei Jesus, quanto tempo? Já 3 anos. E continua do mesmo jeito. Que mudança é essa? Que conversão é essa? Faz tudo que a Bíblia diz que não é para fazer. E não faz nada do que a Bíblia diz que é para fazer. E aí vem Jesus e fala assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu mando. E nós viramos e nos tornamos filhos ruins, querido. Entenda que Deus é amor. Ele te ama e te ama muito, irmão. Ninguém te ama mais do que Deus. Não tem. Não, pastor, é que você não conhece a minha mãe. Você não conhece o meu marido. Ele me ama tanto que se eu pensar alguma coisa errada, já dá um ataque nele. Isso não é amor, irmão, isso é doença. Eu nunca vi Jesus e eu nunca vi Deus abandonar ninguém. Não deixa ninguém para trás. Não deixa ninguém para trás. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Nós somos o templo, irmão. A hora vem. Por que a hora vem? Porque Jesus está manifestando o seu ministério na terra. E isso só ia ser consumado na cruz e na ressurreição. A graça de Deus. Que nós recebemos o favor imerecido. E Ele diz, e agora é. Por que agora é? Porque Ele estava ali manifestando a graça de Deus ao vivo para aquela mulher, irmão, no poço de Jacó. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E aquela mulher, e Deus disse, e Deus é espírito. E no versículo 25 ele vai dizer, e a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela aguardava o Messias. Aleluia. Você já imaginou, irmão, você no lugar dessa mulher? Pessoas que estavam longe de Deus, em outros lugares, vamos falar claramente, em outras religiões, e achando que estava no caminho certo. Mas só existe um caminho, Jesus Cristo. Fora disso não há outro. Não estou falando de religião, estou falando de igreja, estou falando de Jesus Cristo. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece direito, parece que é certo. Irmão Rafael, parece que é certo. Rapaz, mas esse lugar é legal, fala de Deus, tem boas obras, tem boas ações.
Mas fala de Bíblia e aqui não tem não. Tem estudo bíblico? Ah, não tem. Fala de Jesus, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que só pode ir para o céu. Não, nem fala de ir para o céu. Então só parece que é direito. Mas o fim dele é de morte, pastor João. Como eu sei se um caminho é certo ou não? Eu olho para Jesus. Se eu olhar e ver Jesus, o caminho é certo. Agora, se eu olhar e não encontrar Jesus, tem coisa errada. Entendeu? Eu tenho que olhar para uma instituição religiosa e encontrar Jesus ali. Mas não o Jesus que estão me apresentando, mas o Jesus que a Bíblia Sagrada me contou como é que é. Porque tem várias versões de Jesus aí. Tem gente falando que Jesus reencarnou, pastor Sérgio. Ele está andando de Ferrari vermelha por aí. Pastor João, se Jesus está aqui andando de Ferrari vermelha, quem vai vir do céu buscar a gente? E tem gente achando que é o caminho certo. Você entendeu, querido? Tem gente que acha que Jesus ainda está preso na cruz. Tem gente que acha que Jesus gosta de cachaça. O ser humano tem muitos desejos. E os homens charlatão vai pintar um Jesus conforme a sua vontade. Nas grandes cidades, nas capitais, tem igreja, irmão, para tudo quanto é gosto, pastor João. Tem, irmão. Tem igreja de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é gosto. Ih, rapaz, eu não gosto dessa barulheira. Eu não gosto de glória a Deus, de aleluia. Não tem problema. Os seus problemas acabaram. Chegou a igreja que fica quietinho. Você não precisa dar glória a Deus. Ah, eu não acredito nesse negócio de dons espirituais. Não tem problema. Nós temos uma igreja aqui que não prega dons. Isso daí é para o passado, vem para cá. Ainda estou na doutrina. Agora eu vou entrar no costume. Pastor Sérgio, eu sou meio naturalista. Eu não gosto de roupa que, sabe, que me tampa todo, que me veste. Eu sou naturalista. Que significa isso, pastor? Eu gosto de nudez. Eu gosto de ficar pelado, pastor Sérgio. E eu quero uma igreja que me aceita assim. Não tem problema, irmão. Já existe igreja de nudismo. As irmãs e os irmãos, todo mundo pelado. Parece que é brincadeira, né, irmão? Não parece que é brincadeira, evangelista? Se eu não visse, eu não acreditava, irmão. Eu vi isso numa reportagem no SBT. Eu quero uma igreja, sabe, que eu possa casar quantas vezes eu quiser e ninguém me pergunta nada. Entendeu? Casei com a diaconisa Maiara e não deu certo. Ela coloca muito sal no arroz. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar, divorcio, desquito, sei lá, e eu arrumo outro ali, não tem problema, e caso de novo, e a igreja me aceita, o pastor não fala nada. Pelo contrário, me incentiva. O quê? Irmão, a sua mulher está fazendo isso? Tá, pastor. Mas está colocando sal no arroz? Tá. Larga dela, irmão. Tem tanta irmã aqui na igreja que cozinha bem. Tem igreja para isso, querido. Pastor, eu sou bandido. Ladrão. Eu vou fazer um assalto a banco. Mas eu sei que ali tem muito policial. Então o senhor ora pela minha arma para eu matar bastante policial.
Eu oro, irmão, vem aqui, vou pegar o óleo ungido, cadê o seu fuzil? Viu? Vai, rouba em paz, que Deus abençoe o seu roubo, que seja sucesso. Está entendendo, querido? Aonde nós chegamos? Eu não tenho nada com a vida de ninguém. Cada um faz aquilo que quiser, porque vai dar conta para Deus e não para mim. Agora tem uma coisa, irmão. Eu vou dar conta da igreja. Amém, querido? Eu vou dar conta, irmão. Pastor, imagina eu diante de Jesus Cristo. Pastor, parece que o senhor não gostava de pregar muita verdade bíblica, não. O senhor mascarava, só dizia que eu era amor, mas nunca falou que eu sou justo, nunca falou de lago de fogo e enxofre, nunca falou de arrependimento de pecado. Ai, Jesus, é que eu queria encher a igreja. O que adianta encher a igreja, irmão, e não esvaziar o inferno? O que adianta, irmão, ter bastante gente na igreja e eu ir com todo mundo para o inferno? Eu quero que tenha bastante gente na igreja e todo mundo sendo arrebatado. Eu quero que a igreja cresça, irmão. Já falei aqui, eu tenho um sonho de ter uma igreja grande com várias galerias, assim, ó, redonda, igual o Batista da Lagoinha. Sabe, igreja para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, pastor Sérgio. Lotada, tem que ter 3 cultos por dia, porque não dá conta de tanto crente. Mas eu quero também que todos esses irmãos sejam arrebatados. Antes de ter um nome no hall de membros da igreja, eu quero que o seu nome esteja inscrito no livro da vida, meu irmão. Senão não adianta nada. A gente vem, prega, estuda e paga um preço e não sei o quê. Para quê? Se no final é condenação. Então nós temos que exortar sim, nós temos que pregar sim, pecado é pecado, abandona isso, para com isso, porque o fim já está traçado. Se você quiser ser salvo, entra no grupo dos salvos. Agora não adianta, irmão, você viver numa ilusão. Jesus não é ilusão, irmão, Jesus é real. O evangelho não é ilusão, o evangelho é real. Há caminhos que parecem direito. Essas pessoas acham que vai para o céu, pastor. Acha? Tem gente que não acredita que Jesus é Deus e acha que vai ser salvo. Ele não acha, ele tem certeza. Isso que é pior. A pior coisa, pastor João, é você tentar convencer alguém que já está convencido da própria mentira. Mente cauterizada. A pessoa tem certeza que aquilo lá é certo. Você pode ler, você pode mostrar. Não, que isso? E quando ela não tem argumento bíblico para te questionar, ela fala assim, mas eu nasci aqui e vou morrer aqui. Rapaz, você não nasceu em lugar nenhum. Todo mundo nasce sem um credo religioso. Não, mas eu fui batizado quando era neném. Te batizaram. Você foi lá? Você quis ir? Você pediu o batismo? Você lembra? Não, pastor, eu era neném. Está entendendo, querido? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é de morte, meu irmão. Então eu olho para algum lugar, eu tenho que ver Jesus ali, mas Jesus real, Jesus inteiro.
Só estão pregando o amor de Jesus. Que isso, rapaz? Pregue a justiça. A Bíblia diz, irmão, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então eu tenho autoridade, eu tenho liberdade, eu tenho credencial bíblica para dizer que Jesus é um martelo que esmiuça a penha. Pastor, o meu coração é de pedra. Deixa com Jesus, que Ele vai dar um jeito. E outra coisa, hein? Tem gente que se quebra na mão de Deus. Isso aí é gostoso, hein? Quando a pessoa se quebranta. Ei, meu Deus, lembrei agora daquele republicano, ou daquele publicano, chega diante do altar e diz assim: Senhor, não sou nem digno de olhar para cima, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí tem o religiosão que se acha o perfeito. Oh Deus, eu não sou pecador igual esse homem. Esse cara é pedra, precisa ser quebrado. Agora o outro que está na humildade, pastor João, Deus tem misericórdia de mim. Esse cara, ele não precisa de um Deus martelo, ele precisa de um Jesus oleiro para moldar o vaso de novo. Jeremias capítulo de número 18 vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Agora, tem gente que precisa é de Jesus martelo para quebrar. Não, isso aqui eu não aceito. Olha, eu entrei para a igreja, estou vindo para a igreja, mas Jesus não toque nesse negócio, que isso aqui é inegociável. Parece que eu vejo Jesus chegando com um marretão desse tamanho nas costas. O que você falou aí, meu querido? Quem que é o Senhor da sua vida? Quem que é o Senhor da sua vida? Você quer que Jesus te quebre? Ou você quer se quebrar na mão de Deus? Para concluir, ela esperava. Ela falando com ele e esperava. Tem gente que está diante de Deus e não sabe. Tem gente que está diante da revelação e não sabe. Está diante da bênção e não sabe. Jesus falou para ela: eu sou. Aleluia. Aleluia. Jesus Senhor, eu sei que quando Cristo vier, Ele vai nos ensinar. Aleluia. Parece que eu vejo Jesus arrumando. Eu sou. Sou eu quem falo contigo. Aleluia. Quando Jesus fala isso, aquela mulher parte em retirada. Ela corre igual uma louca, irmão. E ela vai na cidade e fala: olha, encontrei um homem, me contou a vida inteira. Não é esse o Messias? Aleluia. E aí, irmão, todas as pessoas ali vêm para ouvir. E eles aceitam a Jesus. E tem uma coisa, e ainda pede para Jesus ficar mais. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de verdade, irmão, quando você muda, o seu coração arde. Você não quer Jesus só para você, você quer Jesus para a sua família, você quer Jesus para os seus amigos, você quer Jesus para todas as pessoas que você gosta e para as pessoas que você não gosta. Por quê? Porque o amor de Deus te constrange. Ele vai dizer: ama o seu inimigo, e você vai querer levar Jesus para todo mundo. E tem um negócio, e isso é tão gostoso, irmão, é tão satisfatório, é tão edificante, que quando você aceita e recebe Ele, e sente a presença dEle, aleluia, você não quer que Ele vá embora.
Aleluia. Jesus não vai embora não, fica mais uns dias. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Ah, meu Deus amado. O coração daqueles discípulos no caminho de Emaús, quando chega e parte o pão, arde. E quando Jesus desaparece, some na frente deles, eles diziam, aleluia. Um diz o outro assim, é ele, sabe por quê? Porque porventura não ardia o seu coração? Aleluia. As pessoas falam que nós somos fanáticos. A palavra fanático vem do fã lá, da Grécia, que era vir sempre ao templo. Ou seja, fanático no original quer dizer aquele que não sai do templo. Aleluia. Glória a Deus, sabe por quê, irmão? Porque quem experimentou da água viva, que mata a sede, ele não fica sem mais. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de necessidade. Você quer Jesus, irmão? Esse é o primeiro amor. A pessoa do primeiro amor, ela não quer sair da presença de Deus mais. Ela quer que o pastor inventa culto, quer que o pastor inventa oração, inventa campanha, inventa tudo na igreja. Por quê? Porque ele quer ficar, ele quer vir, ele precisa. Aleluia. Agora que você já conhece a história e o panorama, quarta-feira a gente vai tratar do que é louvor e do que é adoração. Se coloca em pé em nome de Jesus.